Aí, as características. A redação oficial deve caracterizar-se por... Está vendo esses tópicos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Esses 6 tópicos aí são super importantes. Eu vou perder um tempinho com eles aí e partimos para as questões já. Tá legal? A redação oficial, ela tem que primar por essas 6 características aí. Vou explicar para você o que cada uma delas quer dizer, entendeu? Vou mostrar para você quais são as armadilhas e deixo você dar uma olhadinha nas questões que vão aparecer aí, questões do CESP, tá? Primeira coisa importante. A redação oficial deve caracterizar-se por impessoalidade. O que significa impessoalidade? Uma correspondência oficial nunca pode tratar de um assunto pessoal. Ele só pode tratar de assuntos que sejam de interesse público. Então, por exemplo, um deputado não pode solicitar um espaço para fazer a festa de aniversário da filha dele, entendeu? Então, a impessoalidade significa que toda a redação oficial só trata de questões que envolvam poder público só, tá? Sempre poder público, beleza? E o mais importante, pessoal, essa impessoalidade ela vai se caracterizar não só por tratar apenas de assuntos de interesse público, como também pelo nível de linguagem que o cara vai empregar. Ele tem que fugir a toda caracterização subjetiva. O que é uma caracterização subjetiva? Se eu falo que o Brasil é um país sul-americano, isso é objetivo. Se eu falo que o Brasil é um país maravilhoso, isso é subjetivo, concorda? Então, o texto oficial deve fugir a qualquer caracterização subjetiva, ou seja, não se deve manifestar opinião num texto oficial, tá legal? O texto oficial não manifesta adjetivos subjetivos. Ele pode falar sem problemas que a Gisele Bündchen é uma modelo brasileira, mas ele nunca pode falar que a Gisele Bündchen é uma modelo maravilhosa, entendeu? Então, a impessoalidade se reflete em 2 aspectos. Primeiro, só se trata de assunto de interesse público, tá? E segundo, o texto tem que ser desprovido de quaisquer expressões de pensamento pessoal, quaisquer expressões de pensamento subjetivo e de opinião, tá legal? Isso é impessoalidade. Uso do padrão culto de linguagem. É aí que está o seu grande trunfo. Você está estudando português há um tempão já, não já? Já sabe que não pode haver crase antes de verbo, por exemplo. Já sabe que não pode haver o verbo haver no plural na acepção de existir. Tem uma noção muito boa de concordância. Já tivemos acentuação gráfica pra caramba já. Esse é um trunfo que você vai ter. O seu concorrente, além de não saber fazer prova do CESP, ele não sabe gramática. Então, quando a banca propuser o seguinte, ó, julgue o item para afirmar se ele poderia fazer parte de um ofício, memorando, ata, não interessa. Eles vão colocar um texto, cara, provavelmente lá, totalmente adequado aos padrões normativos no que diz respeito à margem, estrutura, tratamento, assunto, mas vão botar uma crase errada, entendeu? Ele vai enxergar? Não, você vai. Entendeu a questão? Então, quando o cara fala aí, ó, uso do padrão culto de linguagem, ele fala especificamente da gramática que você domina bem, tá legal? Essa gramática tem que ser uma gramática perfeita, não admite nenhum tipo de coloquialidade, não admite nenhum tipo de vulgarismo, não admite nenhum tipo de regionalismo. Cara, como isso cai na prova? Preste atenção. Suponha que aqui na sala nós tivéssemos um carioca, uma paulista, uma gaúcha, um amazonense, pessoas do Brasil todo, tá? O texto de redação oficial, ele tem que ser escrito de uma forma que todos nós consigamos entender. Ou seja, um deputado lá do Amazonas não pode colocar uma expressão que só um amazonense possa compreender, entendeu? Um deputado carioca não pode colocar uma expressão que só um carioca entenderia. O texto de redação oficial tem que ser totalmente desprovido de variação diatópica. Deixa eu explicar a você do que se trata. A variação diatópica é a variação regional, tá? A variação regional. É engraçado que a redação oficial, ela tem uma vantagem. Ela faz você entender para que serve a gramática. A gramática serve, eu vou te dar uma história interessante que aconteceu comigo muitos anos atrás. Na época da UERJ ainda, nós fizemos houve um encontro de estudantes de letras lá em Recife. E aí foram pessoas de universidades públicas do Brasil todo e tudo mais. Nós nos encontramos lá. Óbvio, né, cara? Vai haver aquele choque de linguagem, de variação diatópica absurda. O carioca fala de um jeito, o gaúcho fala de outro jeito, né? Aquelas expressões, aquelas gírias. Se você já foi em outro estado já, você tem sempre a impressão, o pessoal de outro estado não gosta quando eu falo isso, mas é verdade. Quando você vai a outro estado, você tem sempre a impressão de que você está no Rio de Janeiro de 10 anos atrás, porque eles usam gírias que nós não usamos mais aqui. Há pouco tempo no Nordeste, a gíria do momento era falar que uma coisa de graça era 0,800. Cara, os cariocas já falam isso há muito tempo já, essa é uma gíria velha já. Não se surpreenda se você for a algum lugar do Nordeste e alguém chamar outro de sangue bom ainda.
Ou seja, sangue bom, ninguém mais fala sangue bom aqui no Rio. Ou seja, o Rio que é um grande exportador de gírias e de expressões, entendeu? O Rio tem suas próprias variações dialetais, né? Você tem uma ideia, ninguém aqui tem idade para isso, todos têm 21, 22 anos de idade só, mas ninguém tem idade para isso. Talvez você tenha ouvido seu pai falar isso, falando sério, você vai lembrar. Os seus pais falavam, eu quando era criança eu ouvia. O pessoal chamava dinheiro aqui no Rio de Janeiro assim, ó. Fala que você se lembra disso, cara? Ah, custa 10 pila. Antigamente, muito antigo, nem é da época de vocês, não. Meu pai falava 10 pila, 5 pila. No Sul eles falam até hoje. No Rio Grande do Sul eles falam pila até hoje. E o pessoal do Sul não gosta que você fale que eles imitaram ninguém, cara. Eu fiz esse comentário numa videoaula, o cara mandou um e-mail para mim. Como a gente fica, não, isso é origem alemã. Falou, nossa, como é alemão isso aqui, cara? Só de olhar você percebe a origem alemã da palavra. Não tem nada de alemão nisso aqui. Os cariocas eles criam muitas expressões, tá? Isso é chamado de variação diatópica. Variação diatópica quer dizer variação regional. Você vai entender o meu símbolo? Preste atenção, tá? Redação oficial, redação oficial, redação oficial. Nem pensar. Você não pode empregar nenhuma expressão numa redação oficial que só um carioca entenda, que só um amazonense entenda, entendeu? A linguagem oficial, ela tem que ser oficial. E é para isso que serve a gramática, né? A gramática dá ordem à zona. Nós aqui nesta sala somos pessoas de regiões diferentes, com idades diferentes, de sexos diferentes. Isso faz com que nós tenhamos linguagens diferentes também. Talvez você fale mais gíria do que ela, talvez você fale menos palavrão do que ela. Cada um de nós tem uma variação aqui. Se não fosse a gramática, ia ser uma zona, que a gramática é que faz com que nós nos entendamos. Quando nesse congresso lá em Recife, aconteceu uma coisa engraçada. O baiano falou comigo assim, e aí, carioca, bora sair para comer água? Eu falei, cara, comer água? O que é comer água? Aí ele falou, carioca, comer água é beber até ficar embriagado. Quando ele falou beber até ficar embriagado, olha o que ele teve que fazer. Ele recorreu à gramática para me explicar uma coisa. Porque beber até ficar embriagado vai ser entendido em qualquer lugar do Brasil. Concorda? É para isso que serve a gramática normativa, para dar ordem à zona. Porque nós não falamos aqui comer água, né, no Rio de Janeiro. Então, eu não entendi o que ele quis dizer. Ele usou uma variação diatópica, variação dialetal. Tá? Pessoal, isso é totalmente condenável numa redação oficial. Beleza? Eles vão querer te enganar. Vai haver uma questão aqui muito engraçada que ele fala assim, ó, para fins de comunicação, é importante que a linguagem de uma redação oficial se adeque ao meio em que estas circulam. Mentira! É você que tem que aprender português para entender a redação oficial. Nela que vai colocar já demorou, deu ruim, deu bolado, para você poder entender, não. Entendeu? Então, na verdade, é você que tem que ter um nível gramatical para compreender a redação oficial. Ela não vai adequar o padrão gramatical ao seu nível, tá? Isso vai gerar em você uma dúvida já sobre a qual vamos conversar. Clareza. O princípio da clareza é a ordem sintática. Os textos de redação oficial não podem ser enormes, né? O cara não pode botar uma Bíblia ali. Tem que ser um texto conciso, claro. Clareza é ordem direta, evitando expressões rebuscadas demais. E aí vem uma parte importante, cara, que é muito importante que você não confunda o que eu acabei de falar. Apesar de a redação oficial ter que primar pela linguagem normativa, a redação oficial não pode usar expressões restritas a uma área do conhecimento. Você entende o que isso quer dizer? Vamos lá, alguns de vocês são formados em Direito aqui, não é isso? E veja bem, a redação oficial jamais poderá usar uma expressão que só um advogado entenderia, entendeu? A redação oficial jamais poderá usar uma expressão que só quem é formado em letras entenderia. A redação oficial jamais poderá usar uma expressão que só alguém formado em informática entenderia. Quando se trata de um nível superficial de conhecimento, maravilha, cara. Se eu falar para você sintaxe, você entende. Se você falar, sei lá, lei, eu entendo. Cláusula pétrea, eu entendo. Se você falar software, eu entendo. Agora, quando começa a falar de códigos binários, não sei o quê, aí ferrou. Então, a linguagem da redação oficial nunca pode ser restrita a uma área do conhecimento só. Entendeu? Professor, aí a dúvida que sempre surge de vez em quando gera questões. Se o ministro da Economia emite um documento para um outro ministro que também é formado em economia, ele pode usar uma linguagem que só o economista entenda? Não, não pode usar, porque o princípio da redação oficial é publicidade. Mesmo que o ministro da Economia, formado em Harvard em economia, tá, mande documento para outro ministro também formado em economia em Princeton, tá legal? A linguagem que eles vão utilizar tem que ser acessível para mim e para você, porque os documentos ficam públicos. Isso é o princípio da publicidade, bem parecido com o que há no direito também, né? O princípio da publicidade também prevalece na redação oficial. Então, se um médico, né,
um ministro da Saúde, esse aí nem sei se é médico, se o ministro da Saúde for um médico e ele mandar um documento para outro ministro também médico, ele não pode usar uma expressão que só um médico compreenderia, tá legal? A linguagem tem que ser acessível, ao princípio da publicidade, beleza? Concisão, né? Eu lembro que eu explicava a concisão para as turmas de militares, o pessoal mais garotado, né? E eu falava, concisão é o que acontece quando você quer conversar com uma menina ou com um rapaz e você tem apenas 5 minutos para convencer a pessoa a ficar com você. Você não pode chegar e falar, eu sou concurseiro, estudo no Sejures. Você não pode. Você tem que ser direto, conciso, né? Concisão, direção, objetividade, tá? Evitando o texto laudatório, evitando isso aqui, ó. Evitando a perífrase, tá? Perífrase é uma figura de linguagem, mas também é um defeito de expressão, sabia? A perífrase é quando você, em vez de falar que o rapaz é feio, você diz que ele não tem atributos estéticos que o tornem desejável aos seus exigentes olhos. Entendeu? Falou a mesma coisa, não falou? Só que você deu uma esticada, não deu? A perífrase consiste em você falar mais do que deveria, tá? O texto de redação oficial tem que evitar a perífrase, tem que ser conciso, direto. Você não pode pegar documentos oficiais aí que levem 5, 6, 7, 8 páginas, né? Formalidade, quando eu falo em formalidade, quer dizer seguir os padrões de formalidade determinados. Se a margem é 2.5, use o 2.5, entendeu? Você não pode adequar a redação oficial à sua realidade. Você que se adequa à realidade da redação oficial, entendeu? Ela é bastante intransigente, cara, é bastante intransigente. É como se fosse uma lei bastante rígida, sabe? A qual você tem que obedecer para que você possa utilizá-la de fato. E aí, a uniformidade. A uniformidade ela acontece de várias formas, várias formas. Nós, cariocas, temos um problema sério com uniformidade, e como a aula hoje vai girar muito em torno de gramática, eu vou te falar um problema que nós, cariocas, temos com relação à uniformidade. A uniformidade é o seguinte, se você começou um discurso com uma pessoa tratando-a por você, vai usar você até o final. Se você começou um discurso usando Vossa Excelência, vai usar Vossa Excelência até o final. Você não pode ficar mudando, entendeu? Então, há vários tipos de agressões às uniformidades. Os cariocas cometem um muito especial, que de vez em quando cai na prova. A nossa dificuldade da diferença entre tu e o você.